Fala, fiel torcida! É sempre um prazer estar aqui com vocês, prontos para mergulhar em mais um capítulo da nossa paixão alvinegra. Antes de tudo, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like maroto, porque o que vem por aí promete ser de arrepiar. Agora, vamos ao que interessa. A semana começou quente nos bastidores do Sport Clube Corinthians Paulista, e não é por menos. O técnico do Bragantino, Wagner Mancini, fez uma declaração bombástica que reverberou em toda a Fiel. Vamos destruir esse time de Série B. Isso mesmo, torcedor! Essas palavras caíram como uma bomba no nosso coração corintiano e acenderam ainda mais a rivalidade entre os clubes. Para entender a gravidade desse comentário e o que ele representa, precisamos olhar para o contexto. O Corinthians, que até agora está lutando para se manter entre os primeiros colocados na tabela, viu esse tipo de provocação como um ataque direto à sua honra. A Fiel, que sempre respirou e viveu a intensidade das rivalidades, não ficou quieta. As redes sociais explodiram com reações de indignação, esperança, mas também, claro, uma certa dose de desconfiança sobre o que pode acontecer nos próximos confrontos. Esse tipo de declaração não é apenas uma provocação, é um elemento que adiciona pressão tanto ao elenco quanto à comissão técnica. Com o calendário apertado e a pressão da torcida em alta, cada jogo se torna uma batalha ainda mais intensa. Mancini não está apenas jogando palavras ao vento, ele está mexendo com a emoção da torcida e, consequentemente, com a moral do time. E vamos ser sinceros, a Fiel sempre respondeu a provocações com garra e amor pelo timão, e dessa vez não será diferente. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa situação, porque ela não se resume apenas a uma frase infeliz de um treinador. O que quer dizer destruir um time de Série B? Será que Mancini subestimou a força do Corinthians? Ou ele simplesmente está tentando tirar o foco do seu próprio time, que enfrenta seus próprios desafios? Perguntas como essas são o que torna o futebol tão emocionante. Cada declaração, cada jogo, cada reviravolta pode mudar completamente a narrativa de um campeonato. Nosso timão precisa mostrar que as palavras de Mancini não têm poder, que a essência do Corinthians, forjada em batalhas e conquistas, é muito maior do que as provocações de um rival. E a torcida? A torcida. É ela que deve ser a força motriz por trás dessa resposta. É hora de se unir, de mostrar que o Corinthians é gigante, e que, independentemente das palavras de um adversário, nós sempre estaremos prontos para a luta. No fim das contas, essa declaração só aumenta a expectativa para o próximo encontro entre Corinthians e Bragantino. A Fiel vai fazer valer a sua presença nas arquibancadas, e isso é algo que Mancini deve ter em mente. Mas e você, torcedor? O que acha das palavras de Mancini? Acha que o Corinthians deve fazer algo a mais para calar essa boca? Comenta aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Agora, vamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar mais a fundo o que essas provocações significam taticamente para o nosso timão. Agora, vamos dar uma olhada mais detalhada no impacto tático que as declarações de Wagner Mancini podem ter sobre o Corinthians. Afinal, quando um técnico rival promete destruir o nosso time, isso não é algo que se deve ignorar. É fundamental que o treinador do timão, seja ele quem for, esteja preparado para lidar com a pressão adicional que essa rivalidade traz à tona. Historicamente, o Corinthians sempre foi um time que se destacou pela sua força coletiva e capacidade de superação em momentos críticos. No entanto, com a pressão aumentada pelas palavras de Mancini, a equipe precisará ajustar sua estratégia e mentalidade para não se deixar abalar. É evidente que os jogadores não podem entrar em campo pensando nas provocações, mas sim focados no que realmente importa, a vitória. O que será que Mancini está tentando fazer? Ele pode estar tentando criar uma atmosfera de confiança em seu time, incentivando seus jogadores a atacarem com mais fervor, mas também é uma tentativa de desestabilizar o Corinthians. Se a equipe corintiana não estiver atenta, isso pode se transformar em uma oportunidade para o Bragantino explorar nossas fraquezas. E aqui entra a importância do nosso treinador, que precisa ser astuto e estratégico. Taticamente, a resposta do Corinthians a essa provocação pode ser uma defesa sólida, mas também um ataque contundente.
O ideal é que os jogadores mantenham a calma e a concentração, o que pode ser um desafio em meio a tantas emoções. Mancini, ao fazer essa declaração, provoca não só o time, mas também a torcida, que pode criar um clima de pressão adicional. E sabemos que, em momentos de pressão, é fácil cometer erros. O que precisamos ver é um Corinthians focado, que saiba exatamente o que fazer em campo. Talvez, o mais interessante dessa situação toda seja a oportunidade de o Corinthians se reinventar. Com o sistema tático do Bragantino conhecido, o Timão pode se preparar para neutralizar suas jogadas, criando uma estratégia defensiva que ainda permita transições rápidas para o ataque. A resposta precisa ser rápida e eficaz, sem espaço para desatenções. A ideia é mostrar que, independentemente das palavras de Mancini, o Corinthians é um gigante que não se abala facilmente. Outro ponto a ser destacado são as possíveis alterações na escalação. Será que o treinador optará por um esquema mais ofensivo ou vai priorizar a defesa? Isso é algo que a torcida vai querer acompanhar de perto. O que está em jogo é muito mais do que uma simples partida de futebol, é a honra do nosso timão, a resposta a uma provocação e a certeza de que, juntos, somos mais fortes. E você, torcedor, como acha que o timão deve se preparar para esse confronto? Acha que precisamos mudar algo na nossa tática para calar as provocações de Mancini? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos juntos para o próximo capítulo, onde falaremos sobre o impacto no mercado, e como essas pressões externas podem influenciar o nosso Corinthians. Em um cenário onde a pressão externa se intensifica, é essencial entender como isso afeta o ambiente interno do Corinthians. As declarações de Wagner Mancini não são apenas palavras ao vento, elas podem impactar diretamente a moral do elenco e até influenciar movimentações no mercado de transferências. Quando um treinador rival faz uma declaração provocativa, a atmosfera dentro do clube pode se tornar tensa. Essa pressão para responder a uma provocação pode ser avassaladora. Se a equipe não estiver unida, isso pode resultar em um desempenho abaixo do esperado em campo. Os jogadores sentem essa pressão de maneiras diferentes, alguns se motivam, enquanto outros podem ficar ansiosos. A liderança do elenco, especialmente dos capitães e jogadores mais experientes, é crucial nesse momento. Eles precisam manter a moral alta e focar no que realmente importa, o jogo e a vitória. A conexão com o mercado de transferências é direta. Quando um time é atacado verbalmente, como o Corinthians, a diretoria pode ficar mais alerta para possíveis mudanças. Se a confiança da equipe estiver abalada, a necessidade de reforços pode se tornar uma prioridade. A pressão da torcida também é um fator determinante. A fiel, sempre apaixonada e exigente, pode exigir reforços em posições estratégicas. Se a torcida sentir que o elenco não está à altura das expectativas, as críticas podem aumentar, levando a mudanças. Além disso, a diretoria deve estar atenta às oportunidades no mercado. Em momentos de crise emocional, cada decisão pode fazer a diferença. É crucial monitorar jogadores disponíveis e avaliar se eles podem se encaixar no sistema do treinador, seja qual for ele. A busca por novos talentos que tragam energia e confiança para o time pode ser uma saída viável. Por fim, a fiel torcida tem um papel fundamental. Nesse cenário, as palavras de Mancini podem ser um divisor de águas, e a resposta da torcida será essencial para criar um clima positivo ou negativo dentro do clube. A paixão da torcida pode galvanizar os jogadores, empurrando-os para uma performance mais forte e unida. No entanto, se essa pressão não for canalizada corretamente, pode levar a um colapso emocional. E você, torcedor? O que acha que a diretoria deveria fazer em relação ao mercado de transferências? Precisamos de novos reforços ou é hora de confiar no elenco atual? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos para o próximo capítulo, onde vamos explorar a rica história das rivalidades entre Corinthians e Bragantino e como essas provocações moldam essa narrativa. Agora, vamos dar uma volta pela rica história das rivalidades entre o Corinthians e o Bragantino, e como declarações provocativas como a de Mancini moldam essa narrativa. Essas rivalidades são muito mais do que simples confrontos em campo, elas representam histórias de superação, emoção e, claro, paixão. O futebol é movido por narrativas que nos prendem, e a relação entre os clubes é uma delas.
O Bragantino, embora não seja um dos nossos maiores rivais, tem sua própria história, e provocações como a feita por Mancini têm o poder de reacender a chama da rivalidade. Essa tensão é algo que os torcedores sentem profundamente. Cada jogo contra o Bragantino é uma oportunidade para reafirmar a força do Corinthians e a sua tradição no futebol brasileiro. A fiel torcida sempre esteve ao lado do Timão, criando uma atmosfera especial durante esses confrontos. Historicamente, o Corinthians sempre se destacou por sua capacidade de se reinventar e superar adversidades. A rivalidade entre os dois times pode ser vista como uma metáfora para o próprio espírito corintiano. O Bragantino, que já foi um time de destaque em determinadas épocas, ainda tem um certo respeito quando se trata de enfrentar o Timão. As provocações, como as de Mancini, fazem parte desse jogo psicológico que pode afetar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a forma como a torcida se sente em relação ao time. Um exemplo marcante dessa rivalidade aconteceu em 1990, quando o Corinthians enfrentou o Bragantino na final do Campeonato Paulista. A pressão era imensa, e o Timão, sob o comando de um técnico que sabia lidar com a pressão, conseguiu vencer e conquistar o título. Esse jogo ficou marcado na memória da fiel, não apenas pela vitória, mas pela forma como o Corinthians se impôs diante de um adversário que, na época, também sonhava em ser grande. A vitória foi um grito de afirmação, e as provocações de Mancini agora trazem à tona esse espírito de luta que sempre caracterizou o Corinthians. As provocações têm o potencial de criar um clima de tensão que pode ser explorado pelos jogadores em campo. Um jogador que entra em campo com o sangue nos olhos, motivado pelas palavras de um adversário, pode acabar fazendo a diferença em uma partida. A psicologia do futebol é fascinante, e cada palavra conta. A fiel sabe disso e, em jogos como esses, a emoção atinge o auge. A rivalidade se intensifica ainda mais quando consideramos que o futebol é um esporte onde o aspecto emocional pode ser determinante. A forma como os jogadores lidam com a pressão das rivalidades e provocações pode refletir diretamente em suas performances. O que precisamos ver agora é um Corinthians focado e determinado a provar que as palavras de Mancini não têm valor diante da nossa história e da nossa força. E você, torcedor? O que você acha que essa rivalidade significa para o Corinthians? Como você vê a importância de responder a provocações como a de Mancini? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, vamos para o último capítulo, onde faremos uma síntese de tudo o que discutimos e refletiremos sobre o futuro do Timão nesse cenário cheio de emoções. Chegamos ao nosso capítulo final, e é hora de integrar tudo o que discutimos até agora sobre essa polêmica declaração de Wagner Mancini e as repercussões que ela trouxe para o Corinthians. Uma coisa é certa: o futebol é um espetáculo repleto de emoções, e cada palavra, cada ação dentro e fora de campo pode afetar todo o cenário. A rivalidade entre Corinthians e Bragantino foi reacendida, e agora todos os olhos estão voltados para o que acontecerá no próximo confronto. Primeiramente, precisamos reconhecer a magnitude dessas provocações. As palavras de Mancini não foram apenas uma tentativa de desestabilizar o Corinthians, mas também um chamado à ação para a fiel e para os jogadores. O Timão é um gigante do futebol brasileiro, e a fiel torcida é conhecida por sua lealdade e paixão inabaláveis. Portanto, a resposta não pode ser apenas em campo, mas também nas arquibancadas, com a torcida mostrando que está unida e pronta para apoiar a equipe. Em termos táticos, a pressão que essas provocações criam pode ser uma bênção disfarçada. O Corinthians tem a oportunidade de se unir, de se reinventar e de mostrar sua verdadeira força. A preparação para o próximo jogo, onde podemos esperar um Bragantino motivado e um Corinthians em busca de redenção, será crucial. É hora de os jogadores entenderem que estão defendendo não apenas um nome, mas toda uma história e uma nação apaixonada. O ambiente interno, como discutimos anteriormente, pode se tornar tanto um catalisador quanto um obstáculo. A diretoria precisa estar atenta às necessidades do elenco, considerando possíveis reforços, mas também acreditando no potencial dos jogadores que já estão no clube. A pressão, se bem canalizada, pode levar a um desempenho épico. Porém, se não for bem administrada, pode resultar em um clima tenso que não ajuda em nada. Além disso, a rivalidade traz à tona o espírito competitivo que faz parte da essência do Corinthians.
Cada partida contra o Bragantino é uma oportunidade de reafirmar a força do Timão e de lembrar a todos que, independentemente do que seja dito do lado de fora, somos um time de tradição, superação e amor ao futebol. A história nos ensinou que o Corinthians sempre se levantou após os desafios, e esta não será a exceção. Por fim, a interação com a fiel torcida é fundamental. O que se espera agora é que a torcida mostre sua força, seja nas arquibancadas ou nas redes sociais. Cada apoio, cada grito de incentivo, cada mensagem de amor ao Timão pode fazer a diferença. E a pergunta que fica é: estamos prontos para essa batalha? O Corinthians precisa do seu apoio como nunca antes, e é hora de mostrarmos a todos que somos a força motriz por trás do nosso clube. Então, para encerrar, quero saber de você, torcedor, como você se sente em relação a essa rivalidade e o que espera do próximo jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos juntos continuar nossa jornada pelo amor ao Corinthians. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, porque ainda temos muito sobre o nosso Timão para explorar. Essa guerra verbal começou, e mal podemos esperar para ver como ela se desdobrará em campo.